Então, bom dia novamente. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que vão nos acompanhar aí pelo canal, né? Também. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Antes de iniciar sempre nosso bate-papo, a nossa palestra, eu já agradeço a Deus pela oportunidade de estar reunido aqui com vocês novamente. Faz tempo que eu não vim aqui, né? Faz tempo, né? Mas podemos não subir mais. Eu quero agradecer também, já pedi o auxílio, né, da espiritualidade superior, dos mentores aqui dessa casa, que tudo deixou já preparado para nós, né? O meu mentor, para que eu possa conduzir de maneira clara e objetiva os assuntos, as reflexões que nós vamos discutir e vamos refletir nesta manhã. Agradecer também o convite, né, me dando assim a oportunidade de sempre estudo, como eu estava comentando aqui, né? Estudo de aprofundamento da nossa doutrina. E o que é mais gostoso, poder né, compartilhar isso com vocês. Né? Estudar só para a gente não adianta, né? A gente precisa compartilhar. O tema do nosso encontro de hoje, tá? Autossuperação e idealismo, é baseado em Paulo Tarso, tá? E ele se encontra neste livro aqui, que eu vou colocar para vocês. Auto-amor e outras potências da alma. Já falei sobre ele, inclusive. Andrei Moreira, né, o Espírito Dias da Cruz. Eu adoro esse livro, é muito bom esse livro. Por quê? Porque nesse livro nós percorremos aí as belas passagens do Evangelho, reconhecendo ali nos personagens tocados por Jesus. Imagine estar ao lado do nosso Mestre, né? Até arrepia a gente pensar, né? Figuras humanas comuns a todos nós. E se nós, né, percebemos, né, com a sua leitura aí do livro, nós temos um contato ali com o amor presente, aquele amor verdadeiro presente nos personagens do Evangelho, tocados aí, né, pelo Mestre nosso, pelo Mestre Jesus. E se observarmos, na verdade, todos né, os personagens do Evangelho, nós vamos ver que são pessoas comuns como nós. Ninguém tinha superpoderes, né? Eram pessoas comuns, gente simples, né? Que eu falo, inclusive, né, que com características muito humanas, cheios de alegrias, mas também cheios de culpas, cheios aí de luz, mas também de sombras. Pode ver que todos esses personagens do Evangelho têm esse momento que nós vamos falar aqui de autossuperação, de renovação. Tá? E todos esses personagens foram contagiados pela experiência de amor do nosso Mestre. Se nós conseguirmos sentir em nossas orações, ou quando estamos aqui na casa espírita, sentir essa calma, essa paz, imagine estar ao lado de Jesus, né? Que via em cada um desses personagens tocados por ele, como vê em cada um de nós, na verdade, o Filho de Deus, o ser divino. Somos o quê? Todos filhos de Deus, somos irmãos. Bom, tal qual ocorreu em cada um desses personagens do Evangelho, nós vamos refletir, então, nesse encontro dessa manhã, tiradinha, né? Como nós podemos encontrar o nosso caminho aí, a essência e o significado da nossa vida. Então nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre a nossa vida. O que nós podemos melhorar na nossa vida? Porque refletir, como eu sempre digo, sobre o amor, estamos falando sempre em amor, é refletir exatamente sobre a nossa vida. Pois entre os dois só existe essa diferença de palavra, pois amor é vida. Então nós vamos refletir como podemos, com o nosso amor, com o nosso trabalho em quê? Em benefício ao nosso próximo, né? Mudar o nosso próprio corpo, mudar o nosso próprio espírito. Lembrando, né, de Francisco de Assis, ele nos ensina, dando que se recebe. Bom, vamos lá. Então, com essa pequena introdução, vamos conhecer um pouquinho mais de Saulo, né, já que é baseado nele o tema, Saulo ou Paulo? Vem aí, né, essa questão, né? A maioria
dos estudiosos bíblicos, tá, considera que Saulo tinha duas versões do seu nome. Uma era hebraica e a outra era latina ou romana. Tá? Então isso nos leva a essa pergunta. Ora, se Saulo tinha dois nomes, por que o restante do Novo Testamento usa somente o seu nome latino? E é um dos equívocos mais aí comuns que as pessoas cometem no tocante do Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos, que eu vou falar daqui a pouquinho, é pensar que Saulo mudou o seu nome para Paulo depois de se converter ao cristianismo. Muitos até, como vocês estão vendo a imagem, acham que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas não foi bem assim. O xará não foi dessa forma, não, né? Bom, por quê? Muitos acreditam que esta mudança adotada aí pelo autor São Lucas, ali no texto dos Atos dos Apóstolos, como eu comentei, representa o que? A nova missão de Saulo, Paulo, vamos dizer assim, perante os gentios. E os gentios, na época, falavam o que? O latim ou o grego, ou as duas línguas, né? Bom, gentios, é bom a gente lembrar que, de uma forma geral, significa nações. Gentio significa nações. A palavra em si, tá? E esse era o sentido original. Entretanto, o que aconteceu? No decorrer da narrativa bíblica, a gente vai perceber que a palavra gentios acabou adquirindo um outro sentido, se referindo assim, então, a todas as nações não judaicas, que falavam, então, latim e grego. Então, era totalmente natural que, ao iniciar o seu apostolado entre os gentios, Paulo priorizasse o quê? O seu lado romano, o seu nome romano. Era mais fácil de entender. Então, Saulo, nesse momento, converte-se então em Paulo. Mas, na verdade, ele tinha os dois nomes. Quando lemos o Novo Testamento para provar isso, com um pouquinho mais de atenção, nós vamos observar que Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Quando Deus fala com Saulo pela primeira vez ainda, lá em Atos dos Apóstolos, dá para perceber isso. Vamos lembrar? Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, ele chama pelo nome de Saulo, e não Paulo. E Saulo, todo espantado, né, disse, né, quem é, Senhor? Aí começou, né, quem é, Senhor? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. A primeira vez que nós vemos o nome de Saulo ser referenciado como Paulo, mudando, né? É um pouquinho mais adiante no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos. Eu trouxe aqui só para a gente. Então, Saulo, chamado também Paulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos. Agora que conhecemos um pouquinho da história de Saulo e Paulo, eu acho interessante que nós temos essa informação. Vamos falar um pouquinho dele, né? Saulo é o símbolo para nós de todo homem que instrui o cérebro. Só instrui o cérebro. Mas não transforma aqui, ó, o nosso coração. Está acontecendo muito isso hoje, né? Há muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas mas estão muito ligadas somente ao quê? À matéria, ao cérebro. É muito inteligente. Mas a gente não coloca isso a serviço do outro. Pensa apenas em si. Ou seja, é uma pessoa que sabe muito, muito inteligente, mas não transforma todo esse conhecimento que tem, na verdade, ele não se convertia na verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ele interpretava a lei dos homens, não de Deus, né? Apenas de uma forma racional, totalmente aí desconectada
Está aqui, ó, da sensibilidade do coração. E é exatamente por isso mesmo que ele perseguia Jesus. Ele era, como nós sabemos, né, um perseguidor implacável de Jesus e dos seus seguidores. Mas por que ele fazia isso se ele era tão inteligente? Ora, porque ele considerava essa religião, ou seja, a boa nova que Jesus estava trazendo, tá, uma traição ao judaísmo. Ele não reconhecia, ele não entendia até então. Ele perseguia os seguidores de Cristo, porque para ele, eles tinham, né, abandonado a lei mosaica. E dessa forma, aí, julgando, vamos dizer assim, cumprir a lei, mas cumprir a lei dos homens, ele feriu que a lei divina, do amor universal, sem compreender que aqueles que estava perseguindo eram exatamente discípulos do anunciador da verdade e do amor, da lei suprema da vida. Mas, no entanto, veja, Saulo, ele acreditava naquilo. Saulo, ele era uma alma sincera, apesar de tudo isso, porque ele acreditava naquilo. Para ele, a verdade é essa. Nós estamos vivendo num mundo de muitas verdades, não é isso? Um defende isso aqui, um defende aquilo lá, e ninguém chega ao meio termo. Nós estamos vivendo exatamente isso. Parece que isso foi escrito agora, isso aqui. Não é? Destinada a sublimes fins, como nós sabemos que ele teve, um ótimo, né? Tudo isso que ele trouxe para nós. Era um homem dedicado e eficaz no que fazia. Ele era dedicado. Só que ele estava, né, acreditando numa coisa errada. E o que aconteceu com ele? Ora, quando encontrou Jesus, né? O que aconteceu quando encontrou Jesus? Tudo mudou. Houve o que a gente chama da grande transformação. Vamos lembrar o que aconteceu? Quando se encaminhava para Damasco, nós conhecemos a história, a fim de prender Ananias, então ele estava indo lá para prender Ananias. Quem que era Ananias? Era um velho e fiel seguidor do cristianismo nascente na época, o divulgador da Boa Nova. Paulo se defronta aí com o quê? Com Jesus em espírito e verdade, que o cegou, né? Deixou ele cego e o fez cair literalmente do cavalo. Que literalmente, porque a gente tem aquela expressão, né? Cair do cavalo, né? Que São Paulo, eu caí do cavalo, fui tão bem. Não, ele realmente acabou caindo do cavalo, né? Então, naquele instante, conhecemos bem isso, a luz maior brilhou. Mas brilhou não só cegando, mas brilhou aqui dentro da alma dele. O jovem doutor da lei, ele era o doutor da lei, né? Sentiu naquele momento, também como não sentir, né? Encontrou com Jesus em espírito e verdade, ele sentiu no seu coração o equívoco, os enganos da interpretação que ele tinha das leis até então. Então, sincero, como já disse antes, alma forjada nas lutas na vida, ele não lutou contra a constatação aí de que a verdade agora se apresentava para ele. Como negar também, né? Seu amor rígido pela lei agora se transformava em quê? Em amor verdadeiro pela verdade. E a partir dali ele não mais negaria isso, de jeito nenhum. Eu vou pregar a nova agora. Ele foi convertido. Que lindo. Então ele abandonou, vamos dizer assim, todas as crenças limitadas que ele tinha, a sua pretensa, né, a sua desejada superioridade, porque ele também, ele era o doutor da lei. Olha o ego aí agindo. E às vezes a gente deixa esse ego agir entre a gente, não é isso? Oh, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem muita gente que fala, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ego. Ele também tinha isso. De repente, Saulo se viu o quê? Cego. E dizendo ao Cristo com humildade, vamos lembrar o que ele disse? Ele disse exatamente assim: Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes devemos parar na nossa vida para nos renovarmos, fazer
exatamente essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Em minha vida eu mudei muito. Eu venho de berço católico, para ajudar o Espiritismo. Não foi assim, rapidinho, não. É muita luta, é muitas mudanças, é muitas renovações que nós temos que fazer aqui dentro de nós. Não é? Então eu te pergunto: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta, então, dizendo assim, não se trata apenas de um momento crucial na nossa vida. Não. Daqueles que sigam, porque ele seguia com fé. Paulo seguia com fé naquilo que ele acreditava também, mas agora mudou. Ele teve uma escolha, como nós devemos ter uma escolha, ele deve falar de uma escolha sem volta. No caminho de abandonar os comportamentos viciosos que a gente tem, não é? Que nos impedem de evoluir. Então, naquele instante, veja, naquele instante, ele teve o quê? O contato da experiência amorosa profunda com o encontro de Jesus, fazendo com que Paulo reavaliasse toda a sua conduta de escolhas. É o que devemos fazer, reconhecendo-se falível. Não somos falhos? Somos ou não somos? Sim. Erramos? Não erramos? Claro que erramos. Tem dia que a gente não está tão bem, que a gente, na nossa prece à noite, tem que fazer uma reflexão. Não temos que fazer essa reflexão, como Santo Agostinho nos ensinou, conhece-te a ti mesmo. E como a gente conhece a ti mesmo? Analisando como foi o nosso dia. Poxa, não fui tão bem ali, nossa, o que eu devo fazer? Pedir no dia seguinte, pedir novamente, ao acordar: olha, que eu não erre mais. É isso, é se renovar a cada dia. Necessitado de orientação. Por que viemos à casa espírita? Para nos instruirmos. Porque nós somos necessitados de orientação. Se nós não vigiar e orar, o que acontece? Nós somos bombardeados aí pelo material apenas, pelas pessoas que nos rodeiam, assim, por tudo isso, pela sociedade. Nós devemos ter essa experiência amorosa, esse encontro com Jesus sempre. Correto? Então vejam, Paulo havia se reconectado ao Criador. Olha que linda essa passagem. E o único, nós sabemos que o único caminho a Deus é através de Jesus. Não tem outro jeito. Então ele desejava, como nós desejamos, o quê? Conhecer os caminhos da suprema sabedoria, que deveria reconduzi-lo aí ao serviço e à utilidade social. Nos reconduzir o quê? A praticar a caridade. Nós aprendemos sempre fora da caridade, não a salvação. Então veja o que ele ouve de Jesus. Essa passagem eu adoro muito. Ouve então de Jesus que é hora de procurar Ananias. E lá em Damasco, porque ele já estava indo para lá para Ananias. E lá receber a orientação, que a orientação necessária. Imagine como Paulo ficou. Deve ter ficado muito envergonhado, ele estava cego, ele ficou totalmente desnorteado. Então Paulo segue para a cidade, para Damasco agora, desejando encontrar aquele que ele antes estava indo para ferir, para prender. Olha que coisa! Recebendo de Ananias o que? A outra face. Como Jesus nos ensina, não é? Dê a outra face. Difícil? Lógico que é difícil. Mas estamos aqui para aprender. Então, vamos analisar Ananias. Ananias teve medo? Teve muito medo. Por quê? Porque devido à fama de Saulo. Até então, Saulo. Porque ele era um perseguidor que, como já disse aqui, implacava os cristãos. Não havia um só cristão na época que não o conhecia, que não soubesse da fama dele. Então, Ananias também teve medo. Nossa, mas o que ele vai vir fazer aqui? Senhor, o que quer que eu faça? E aí ele foi orientado. O velho cristão o acolheu com muito amor, o orientou. Por quê? Pois Ananias foi informado por Jesus, o que ele deveria fazer.
que deveria encontrar Saulo e orientar. O que representa para nós isso? A grande mudança. Não é? Eu vou, de repente eu mudo de caminho e encontro a verdade. Olha isso. Ele ia para prender, para fazer mal, para ferir, e agora ele foi buscar orientação. Que passagem linda é essa? E assim, depois de receber toda a orientação necessária, levando o tempo que for, o que aconteceu com Paulo? Paulo recolhe-se ao deserto, como sabemos também, a fim de que ele tecer, o autor aqui do livro chama assim, tecer a teia de sua vida, tendo a redefinição da lei, não mais apenas aqui, na sua mente, no seu cérebro, mas também agora no seu coração. Ele conhecia a verdade agora. Ele também foi orientado por Ananias. 2 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, se passaram de intenso e solitário labor, de muito trabalho, até que ele se considerasse pronto a atender o chamado. E aí disseminar, espalhar, a boa nova. A boa nova a quem? Aos gentios que ele antes perseguia. Agora ele estava orientando os gentios. Em nome do Senhor. Aqui serve para nós refletirmos mais uma lição importante. Nós vivemos num mundo hoje imediatista. Não vivemos num mundo imediatista? Nós queremos tudo para hoje. Ou melhor, para ontem. Não é assim? E eu gosto dessa passagem porque Paulo não, ele se recolheu primeiro. Ele esperou. Ele estudou espíritas, instruídos. Esse é o nosso segundo mandamento. Trabalhou muito. Para aí sim, na hora que ele achou que ele estava preparado, considerado pronto, ele foi, voltou e começou a espalhar a boa nova. Então isso faz com que nós refletirmos. Calma, tudo tem o seu tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Veja, e olha o que Paulo fez. Paulo tentou, iniciou seus testemunhos aos seus conterrâneos. Puxa, ele estava tão feliz, imagina, de receber toda essa boa nova. Ele acordou para a vida, para a verdadeira lei, que ele voltou lá para os seus conterrâneos para falar essa boa nova. E ele foi bem recebido? Não. Ele encontrou o quê? Sarcasmo do pessoal, ele encontrou ironia, ele foi até agredido. Ele teve uma rejeição daqueles como ele, outrora, no passado, mantinham ainda a interpretação na lei apenas aqui do cérebro, nas leis dos homens, não na lei de Deus. Totalmente distante aí do coração, como eu coloquei no slide. Começava então a nova missão de Paulo. Fortalecer os núcleos cristãos nascentes que estavam nascendo ali e orientá-los de perseguidor a orientador. Olha isso. Segundo as novas interpretações da mensagem cristã que ele aprendeu, que agora ele era possuidor. Vamos lembrar que Paulo, ele era muito inteligente. Então ele colocava essa inteligência a serviço de Deus, a serviço de Jesus. Por isso, exatamente por isso que a gente vai no nosso tema agora. Por isso que Paulo é um símbolo de renovação e de autossuperação. Alguém consegue mudar se alguém ficar só falando para você? Não. Você precisa mudar. Você precisa. Não adianta as outras pessoas ficarem ali. Você precisa se superar. Você precisa se renovar. Então está lá. O espírito que não se paralisa ao longo do caminho devido aos equívocos, erros de sua conduta, mas que se renove em espírito e verdade, prosseguindo aí nas realizações no campo de trabalho, de suas aptidões e
conversando aqui hoje, né? Que nós precisamos exatamente colocar aquilo que fazemos de melhor, que tentamos fazer de melhor, a serviço dos outros, por menor que seja. Colocar os nossos talentos, tá, para a serviço da comunidade, praticar aí a caridade. É isso. Paulo colocou o que ele sabia, como ele era inteligente, então ele foi orientar: olha, eu estava enganado. Nós não podemos ficar, muitas pessoas ficam presas aos erros do passado e se fica lamentando. Não tem pessoas assim? Só fica se lamentando, mas não faz absolutamente nada para mudar. Não adianta só ficar se lamentando, não se perdoando. A gente primeiro precisa se perdoar dos erros que a gente cometeu, ter o alto amor nosso. Se nós nos amarmos, como é que nós vamos amar os outros? E aí sim, estarmos preparados para renovarmos e também levarmos ao boa nova, que é Jesus. Então, em nossa jornada aí evolutiva, nós somos convidados a abandonar aquela forma que vivemos como Saulo. E para descobrir a paz, aqui eu estou falando da paz interior, tá? Nenhum espírito, nenhum de nós vai escapar das batalhas em busca do autoconhecimento e da coisa eterna. Nada vem de graça. Precisamos batalhar para isso. E para isso nós devemos ter um olhar, eu falo assim, crítico, um olhar bem crítico do que fomos, quem somos hoje e o que queremos ser. O que fomos representa para nós os nossos enganos do passado, os nossos erros. O que somos hoje é o retrato do nosso esforço diário que buscamos para quê? Para o nosso futuro, para a nossa renovação espiritual. Não estamos sempre procurando ser pessoas do bem, não é isso que o Espiritismo nos ensina? Tentando nos melhorar, sermos melhores hoje do que ontem, sermos melhores amanhã do que hoje. É isso. Vemos o nosso passado, vivemos o presente, né, para melhorarmos no futuro. Veja, hoje, como nós já comentamos, a matéria é a grande ilusão que faz o homem considerar que a vida espiritual, muitos pensam assim, como algo, inclusive, fantasioso e fictício, iludindo pelas próprias interpretações pessoais, como coloquei, ou coletivas, como por religiões, ou filosofias aí que apregou o fim da morte biológica, tudo acabou, morreu, não tem mais nada, não vamos viver bem aqui, porque depois que morreu, acabou. Nós sabemos que não é assim. Ou ainda, castigo ou gozo eterno do juízo dos deuses. Se você não for muito bem aqui, você vai sofrer pro resto da vida, para a eternidade. Ou se você foi bem aqui, você vai para o céu, tá? Nós conhecemos como céu e inferno. A nossa doutrina ensina isso diferente, não é? Todos nós sabemos. Mas veja, vai chegar um momento certo para cada uma dessas pessoas. Vai brilhar a luz em seus caminhos num determinado momento, como aconteceu com Saulo, cegando-os, os derrubando dos seus cavalos de ilusão, de poder, né? De uma vida simplesmente ligada ao material. Todos vão passar, todos vão ter a sua chance. É só escutar o mentor, reconduzindo o homem à humildade curativa necessária, reconectando-se ao quê? Ao amor verdadeiro. Correto? E muitas vezes, vamos refletir aqui, a vida nos coloca aí, vou dizer, comparar com uma planta, já que eu vi a plantinha ali fora, linda, né? O que nós colocamos na planta para que ela cresça certinho, retinho? Né? Quem pode colocar umas estacas ali, para que ela não tombe com o peso? Então vamos comparar.
tem essas estacas, vamos dizer assim, essas estacas demarcatórias, sinalizadoras, como quisermos chamar, comparando nossa vida aqui terrena, aparecem muitas vezes como o quê? Com enfermidades que temos, com problemas familiares, com problemas financeiros, ou qualquer outro problema aí que vier, não é isso? Acontece, levando-nos aí, parece que nesses momentos que a gente reconsidera o percurso da nossa vida. Comigo aconteceu assim também. Eu tive um problema grave, de repente, graças a Deus tudo bem, mas é porque eu tive fé, porque eu me superei, acreditei mesmo e estamos aí. Eu sei muito bem disso. E nós sabemos, inclusive, que muitas pessoas, não foi o meu caso, mas muitas pessoas procuram a doutrina para a gente ter costume pela dor e não pelo amor. Eu fui pela curiosidade, me confesso. E aí eu acabei virando um grande estudioso da doutrina. Mas muito bem pela dor. E veja, não há problema nenhum. Que precise passar por isso para se renovar. Chico Xavier nos ensina isso. Conhecemos a vida que Chico teve. Foi fácil a vida de Chico? Não, não foi fácil. Então, olha, veja. Olha o que Chico fala. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Olha que lindo. As facilidades nos impedem de caminhar. Isso Chico dizendo. E esses são os eventos, né? A gente tem que tomar cuidado que os eventos transformadores da nossa vida batem na nossa porta sem avisar. E às vezes a gente ignora esses momentos. E é por isso que a gente não evolui. No livro Alto Amor, o autor compara, porque tem entre aspas que é a palavra do autor, isso aqui. Como Saulo, os enfermos da alma, tocados pelos eventos transformadores da vida, ele chama aqui de passa por um tempo em casulo. Ele compara com a borboleta, o símbolo da casa. Olha que legal, né? Entre as ilusões da caminhada, que se assemelha ao rastejar da lagarta sobre o solo, e as vivências luminosas até do alto encontro com Deus, quando a gente se encontra com Deus, o que é? Que se assemelha ao voo da borboleta, finalmente. A experiência mais ou menos longa ali dentro do casulo. Essa comparação que o autor fez, que eu achei muito, eu parei para estudar isso aqui, né? Ilustra o tempo, que ele chama ele mesmo, mais ou menos longo, casulo, e a reforma, que ele chama de reforma íntima, necessária. O que seria a reforma íntima? O rastejar da lagarta. Para que o homem velho morra e nasça o homem novo, que é a borboleta. Por falar em tempo necessário, a gente consegue mudar de noite para dia, gente? Com os nossos hábitos? Isso que a gente fala, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer esporte. Eu deixo para segunda-feira, vou começar segunda-feira. Tá no final do ano, vou começar o ano que vem. Não é assim? A gente brinca, mas para o nosso lado espiritual é a mesma coisa. O espírito não se renova da noite para o dia. Não. Ora, a fim de superarmos, pensa bem, todos os padrões de pensamentos que temos ali e sentimentos que estão aonde? Enraizados aqui dentro do nosso ego. Por isso que a gente não consegue mudar de uma hora para o dia, né? Ou da noite para o dia, melhor dizendo. É essencial que o quê? Nós tomemos decisões contínuas, dia a dia. E vamos aprimorando nossa percepção sobre nós mesmos. Vamos nos conhecendo, vamos conhecendo onde somos mais falhos, onde precisamos trabalhar um pouquinho mais nisso.
Só dessa forma, então, nós poderemos estabelecer o quê? Novos hábitos, né? Novas atitudes, o que eu gosto de chamar sempre novos rumos à nossa vida. E veja, olha a importância da prece. Você não pode mudar tudo em uma noite, consegue? Não. Mas a prece feita em uma noite pode mudar tudo. Olha a importância da prece em nossa vida. O nosso compromisso atual, então, é seguirmos o caminho do bem, da verdade, da vida. Assim como Saulo, né? Nós devemos nos permitir o quê? Renovarmos aqui dentro, ó, na nossa intimidade mais profunda, mudar. Joana de Ângeles ensina aqui, ó, deixa eu ampliar para a gente poder ver melhor. Olha, Deus vive em ti e espera por tuas decisões. Somente quem doa e se doa, renovando-se sempre para melhor, consegue a plenitude do amor aqui dentro, que é Deus no teu mundo, Deus vive em nós. Olha quantas lições quantas reflexões estamos fazendo nesta manhã, com o exemplo de Paulo. Lógico que iremos passar, sim, tá? Um tempo de insegurança íntima nas mudanças que temos que fazer. Pois estamos, vamos dizer assim, destruindo aquela casa antiga, que nós estávamos acomodadinhos ali, quietinhos, né? De boa, só se preocupando com a vida material. Tá? É difícil mudar, não é? Difícil mudar. Então aí nós estamos construindo um novo local de aprendizado para nós. Então nos encontramos, o que o autor nos diz aí, em meio a esses destroços dessa mudança. Nós estamos reconhecendo memórias, sentimentos que temos, as vivências nossas, os interesses que temos. De repente a gente percebe que nada disso é importante para nós. Refazendo, aí a gente começa a refazer o ambiente essencial que nos vai acolher, no qual vai nos fortalecer em nossa jornada pela vida. Ora, para mudar, é preciso o quê? É preciso exatamente sair do casulo. E já que, falando de casulo, eu trouxe um vídeo, não sei se vocês conhecem, sobre a borboleta, que é uma lição de vida para nós também. Vamos ver? Tomara que o som saia. A borboleta. Um homem, certo dia, viu surgir uma pequena abertura no casulo por onde deveria sair uma borboleta. Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou observando o que iria acontecer. Mas logo lhe pareceu que ela havia parado, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais prosseguir. Ele resolveu então ajudá-la. Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. A borboleta pôde sair com toda facilidade, mas seu corpo estava murcho. Além disso, era pequena e tinha as asas avançadas. O homem continuou a observá-la, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até suas asas, para que ela ficasse pronta para voar. Nós também passamos por provas enquanto estamos aqui, pois se tivéssemos uma vida sem problemas ou dificuldades, estaríamos condenados a ficar atrofiados. Senhor salvou. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, e que depois de ter sido aprovado receberá a coroa de vida. Bonito, né, gente? Uma lição para nós. Então, olha, o casulo representa, como nós dissemos, só para reforçar,
tempo de nos prepararmos para a nossa autossuperação. E o testemunho necessário nosso, darmos o nosso testemunho, a vida renovada, eu reencontro aqui, com a paz interna. Quando nos julgarmos aí preparados para a luta, pouco a pouco nós vamos saindo, mas daquela vida que levamos até então, e tudo fica mais fácil para enfrentarmos a correção indispensável de nossos erros. Diante até da nossa própria consciência, não conseguimos encarar a nossa consciência. Mas para isso, olha, muitas pessoas reclamam da vida do mundo lá fora. Mas nós temos que lembrar disso. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. Primeiro nós precisamos mudar aqui. Se cada um conseguir fazer essa mudança, essa renovação, o mundo será bem melhor. Por quê? Porque todo homem, todo ser humano é digno e merecedor da verdadeira felicidade. Não é verdade? Não é assim que nós aprendemos? Independente de suas escolhas passadas, todos nós podemos nos renovar, nos transformarmos como Saulo fez. Ok? Então, que possamos, possamos aí viver no mundo, mas sem ser convivendo com a matéria, mas sem se iludir por ela. Que possamos viver com os homens, mas sem seguir os seus impulsos primitivos. Que possamos reconhecer os nossos talentos e os entregarmos à força natural do bem, praticar a caridade, daquilo que nós sabemos fazer em benefício do próximo. Que possamos, então, conduzir todos os nossos esforços aí, mudando aqui dentro primeiro, no direcionamento da paz coletiva. Aprendemos hoje que Saulo converteu-se em Paulo, exemplo do que? Para nós de autossuperação e do idealismo superior, símbolo de todas as etapas naturais da expansão do Filho de Deus, que se encontra ali finalmente com a verdade, com a sua intimidade. Não a verdade dos homens, vamos lembrar bem disso, que nos limita e nos faz crer eleitos, preferidos. Mas a verdade do Pai, que a todos nos faz bem-aventurados em sintonia com quem? Com as leis divinas. Eu quero desejar a cada um de vocês aqui, aqueles que estão nos assistindo depois do canal, possam seguir sempre nesse caminho de amor, desse auto-amor, de se conhecer, que é a autossuperação e o ideal de se renovar sempre.